A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, dia 223, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos orar agora ao Senhor, já convidando a presença do Espírito Santo para fazer essa leitura juntamente conosco, mas antes eu quero te pedir, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, já deixa um like aqui nesse vídeo, se os anteriores, se você já assistiu, volta lá e vai deixando um like em cada um deles, porque assim o YouTube entende a relevância que esse canal tem e envia para outras pessoas, amém? Assim você também faz a obra do Senhor, propagando aí o Evangelho, propagando esse canal, para que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas, amém? Vamos orar então agora, convidando a presença do Espírito Santo para nos ajudar com a leitura no dia de hoje. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai amado, louvado e engrandecido é o teu santo nome, Pai. Deus, nós te damos graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Deus, obrigada pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede de ter a tua palavra em nossas mãos, de aprender mais de ti, Senhor. Obrigada por falar conosco, porque a tua palavra, Senhor Deus, a Bíblia, não é nada mais do que a boca do Senhor falando conosco. Deus, eu te peço, Pai, que o teu Santo Espírito nos dê entendimento e clareza para que nós possamos aprender mais de ti através das tuas escrituras e guardar a tua palavra na nossa mente, no nosso coração, e dessa forma também, Senhor Deus, sermos fortalecidos a cada dia e a também, Senhor Deus, propagar o Evangelho para aqueles que não o conhecem, Senhor. Permaneça a tua presença conosco, Senhor Deus, no dia de hoje. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos dar seguimento então no nosso propósito hoje no dia 223, no livro de Esther, no capítulo 7. Abram as vossas Bíblias em Esther, capítulo 7, na Almeida 21, Almeida século 21. Amém? Esther denuncia Amã e seu plano. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho, o rei perguntou novamente a Esther: qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Até a metade do reino te será dada. Então a rainha Esther respondeu: ó rei, se alcancei o teu favor e se for do agrado do rei, que sejam poupadas a minha vida e a vida do meu povo. Esta é a minha petição e o meu desejo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para destruição, morte e extermínio. Se nos tivessem vendido somente como escravos e escravas, eu ficaria calada, pois essa perturbação não justificaria a preocupação do rei. Então o rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem é esse que ousa fazer uma coisa dessas? E onde ele está? Esther respondeu: o adversário inimigo é este perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. E o rei, furioso, levantou-se do banquete do vinho e foi para o jardim do palácio. Amã percebeu que o rei já tinha determinado a sua condenação e por isso ficou para implorar por sua vida a rainha Esther. Quando o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete do vinho, viu Amã caído sobre o assento em que Esther estava, e então falou: será que ele chegaria ao ponto de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa? Quando ele acabou de dizer isso, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos oficiais que serviam diante do rei, disse: há uma forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pelo rei, que está junto à casa de Amã. Então o rei ordenou: enforcai-o nela. E eles o enforcaram na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se acalmou. Glória a Deus. Dando continuidade no livro de Esther, no capítulo 8, o rei promulga um decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Esther tinha revelado quem ele era. O rei tirou o anel de selar que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu dos bens de Amã.
Mas Esté voltou a implorar ao rei e, lançando-se aos pés dele, suplicou-lhe com lágrimas que revogasse o plano perverso que Amã, o descendente de Agag, tinha maquinado contra os judeus. Então o rei estendeu para Esté o cetro de ouro, e ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei, e se eu alcancei o seu favor, e se ele considerar justo, e se eu lhe agrado, que se revoguem por escrito as cartas que Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, escreveu para exterminar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como poderei suportar a calamidade que sobrevirá ao meu povo? Como suportarei a destruição da minha família? Então o rei Xerxes respondeu à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: Entreguei os bens de Amã a Esté e mandei enforcá-lo, porque ergueu a mão contra os judeus. Escrevei outro decreto a favor dos judeus em nome do rei, como melhor vos parecer, e selai-o com o anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não pode ser revogado. Isso ocorreu no 23º dia do 3º mês, o mês de Sivan. Os secretários foram chamados e escreveram tudo o que Mardoqueu tinha ordenado acerca dos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes das 127 províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na escrita de cada província e na língua de cada povo, como também aos judeus, na sua escrita e na sua língua. Mardoqueu escreveu as cartas em nome do rei Xerxes, selou-as com o anel do rei e as enviou com os mensageiros montados em cavalos velozes da cavalaria real. Nessas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida e para eliminar, matar e exterminar todas as forças armadas do povo e da província que os quisessem atacar, juntamente com as suas mulheres e crianças, e que saqueassem os seus bens. O dia marcado para todas as províncias do rei Xerxes foi o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da carta que seria divulgada como decreto em todas as províncias foi publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, a fim de se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados nos cavalos velozes da cavalaria real partiram apressadamente por causa da ordem do rei. O decreto foi proclamado também na cidadela de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul, celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. E houve felicidade, alegria, júbilo e honra para os judeus. Havia alegria e júbilo, com banquetes e festas em cada província e em cada cidade e em todo lugar onde chegavam a ordem e o decreto do rei. E muitos dentre os outros povos se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinham-se apossado deles. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, e é assim que Deus faz. Sempre que o povo do Senhor é atacado, sempre que alguém se levanta, que o inimigo se levanta contra as nossas vidas, o Senhor Deus é o Deus que nos honra, é o Deus que nos livra. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor por mais um dia do nosso propósito. Que Deus te mantenha firme nessa caminhada e que você possa estar aqui novamente amanhã para se alimentar da palavra do Senhor. Oremos agora agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu. Senhor Deus e Pai querido, graças te damos, Pai, pela tua fidelidade. Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus que nos livra, Pai. Quando tentam planos contra as nossas vidas, Pai, o Senhor tudo vê, o Senhor tudo pode, o Senhor tudo faz, Senhor Deus, para livrar o teu povo. Deus, permaneça, Pai, em nome de Jesus, com as tuas mãos estendidas, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, fortalecendo o nosso espírito, Senhor Deus, nos ajudando, Pai, para que nós possamos a cada dia nos mantermos firmes e fiéis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, não somente hoje, mas até a volta do Teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus, que o Senhor continue te fortalecendo e que amanhã você esteja aqui novamente para mais um dia do nosso propósito. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.